E aí pessoal, Tarcísio Apolo aqui com mais um vídeo. Dessa vez vamos trabalhar com o PowerPoint novamente. Vamos aprender a montar um quiz, tá? Um jogo, né, de perguntas e respostas, mais ou menos como o jogo do milhão, tá? Então a gente vai criar. Se você ainda não viu aí o nosso último vídeo também de PowerPoint sobre animações, tá muito recheado, contendo bastante informação sobre o PowerPoint. Se você tem interesse sobre esse assunto, pode dar uma conferida lá depois do vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito, cerca aí de 80 a 90% das pessoas que assistem nossos vídeos não se inscreveram. Então se inscrevem aí, ajuda aí ao nosso canal crescer mais e mais, tá certo? Então vamos pro vídeo. Então pessoal, voltando aqui no nosso PowerPoint, tá? Nós vamos criar aí um quiz, né? Nós vamos trabalhar com links. Se você também não viu o vídeo de links, né? Hiperlinks, que eu trabalhei com vocês no Word, tá? Vou deixar o card aqui também em cima agora, para você dar uma olhada nesse vídeo no Word, para você trabalhar com indicadores também e com hiperlinks, tá certo? Dá uma conferida lá depois do vídeo. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar um exemplo, né, para você entender o mecanismo, e a gente vai fazer passo a passo aqui um quiz, mais ou menos com 2 ou 3 perguntas, né, com respostas prontinho, para que a gente possa entender o conceito e fazer junto com vocês, tá certo? Então, basicamente, ó, nós vamos trabalhar aqui com o item de formas, né? A gente vai vir aqui nessa parte aqui de baixo, onde tem botões de ações, tá certo? Então, temos alguns botões aqui que vão servir para a gente nesse momento. Por exemplo, o botão de ação, tá? O botão de ação. Por exemplo, eu posso clicar e desenhar o botão de ação aqui, ó. Então, para não ficar muito achatado, nem muito fino, posso apertar o Shift, tá? Para ele ser inserido aqui de uma forma proporcional. E logo em seguida vai abrir essa caixinha para mim aqui de configuração de ação. Por exemplo, então, clique do mouse. O que é que eu vou querer com esse botão aqui, né? Com o clique do mouse? Eu quero ir para um hiperlink. Eu quero que ele me leve para outro lugar. Qual lugar seria esse, né? Próximo slide, segundo slide, terceiro slide. Então aqui eu tenho as opções, ó, certo? Não tem nenhum slide aqui ainda, então não vai aparecer tantas opções aqui para mim, mas a gente vai entender basicamente o conceito agora. Eu posso também mover o slide, mas aí eu não quero que só mover o slide e ir para algum slide, tá? Então eu vou deixar marcado aqui nenhuma. Eu quero que quando eu clique nesse botão aqui, ó, eu seja direcionado para o terceiro slide. Então eu vou criar esse botão aqui agora, vou excluir ele, vou criar mais 2 slides aqui para a gente entender. Então tem o terceiro slide, que eu vou pintar aqui de uma cor específica para a gente entender mais ou menos, né? Então vou colocar aqui preenchimento sólido e vou colocar aqui uma cor laranja, tá certo? E os dois eu vou deixar branco mesmo. Então eu vou novamente colocar a ação aqui, ó, inserir formas, vou vir aqui no botão de ação e vou colocar esse aqui, o mesmo, né, com o Shift pressionado. Agora eu vou vir aqui, ó, hiperlink para, e vou vir aqui no último slide, tá certo? Vim aqui para o último slide. No meu caso, o último slide é o terceiro. Eu vou dar um OK e esse hiperlink já foi colocado. Só que no modo de edição a gente não vai ver, ó. Eu vou clicar e eu não consigo acessar o hiperlink. Então eu tenho que ativar o modo de exibição, né, de apresentação. E agora aqui, ó, eu consigo ter o hiperlink ativo. Então eu vou clicar e ir para o último slide. Ó, tá funcionando. Aqui eu posso colocar um outro botão de ação voltando para o primeiro slide. É isso que eu vou fazer agora para dar um exemplo, ó. Então eu vou vir aqui e vou colocar inserir formas e agora eu vou colocar aqui o botão da casinha, ó, certo? Vou colocar aqui maior o botão da casinha e vai me perguntar a mesma coisa. Eu quero ir para o primeiro slide, exatamente isso. Lembrando que eu ainda posso executar algum programa também, né? Executar uma macro, tá? Que aqui está desativado. Mas a gente só vai trabalhar com hiperlink nessa aula, tá certo? Então eu quero ir para o primeiro slide após eu clicar, tá? Eu posso também formatar esses botões para não ficar só azul. Posso deixar da cor que eu quiser, através dos itens aqui de cima, tá? Mas agora eu só vou focar com vocês nessa questão do hiperlink, tá? Eu vou clicar em OK, ó, modo de apresentação novamente, ou F5. Eu vou para o terceiro slide de novo e vou voltar agora para o primeiro slide, né? Certo? Lembre que o segundo slide, ó, vou apertar ESC aqui para sair. O segundo slide não tem nada, então tá funcionando. Basicamente com esse mecanismo a gente vai conseguir criar o nosso quiz, tá? Eu vou excluir aqui esses 2 slides aqui, tá?
e você basicamente já entendeu o que é que a gente vai fazer, tá? A outra opção que a gente vai fazer é de fato trabalhar com hiperlinks, que eu vou mostrar a vocês na prática agora. Eu vou excluir esse botão também e vou criar primeiro a minha apresentação, tá? Uma apresentação que eu vou escolher o tema e vou customizar toda a minha apresentação aqui de acordo com o tema que eu escolhi, tá? Então varia aí de acordo com sua criatividade. Eu pensei num tema aqui bem legal, que todo mundo vai se envolver. A gente está em ano de Copa, então vou colocar aqui a seleção brasileira, tá certo? Vou falar sobre a Copa do Mundo, mas focado na seleção brasileira, certo? Então vou fazer 2 perguntas só e aqui eu vou criar, né, a minha apresentação. Eu vou aqui no navegador, né, vou acessar aqui o navegador e colocar a seleção brasileira, certo? Coloquei o wallpaper, tá? Eu posso também vir aqui em ferramentas e colocar, né, o tamanho da imagem aqui, ó. Ferramentas, o tamanho da imagem grande, tá? Então, provavelmente já vai vir algumas imagens legais aqui para a gente escolher, tá? E eu vou dar uma olhada aqui na que fica mais legal. Essa aqui tá legal, certo? Já tá aqui, ó, em 1920 por 1080. Eu posso salvar essa imagem ou copiar, tá? Acho que eu vou copiar ela, que fica mais rápido, e vou colar ela aqui, tá? Lembrando que você pode fazer da seguinte maneira também. Deixa eu excluir aqui, ó, mostrar as 2 formas, tá? Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, eu vou mostrar passo a passo com mais detalhes, tá? Então, espero que vocês tenham um pouquinho de paciência para ver o passo a passo aí, ó. Eu vou salvar essa imagem, tá? Vou salvar aqui em Downloads, certo? Ela vai ser salva aqui em JPEG, vai ficar aqui mesmo em Downloads e eu vou salvar ela. Aí eu posso fazer assim, ó. Clico com o botão direito em cima do slide, tá? Formatar plano de fundo, né? O que já está aqui, né? Aí vai aparecer justamente essa aba aqui e eu posso vir aqui em preenchimento com imagem ou textura, tá? E aqui embaixo eu posso inserir a minha imagem. Eu vou vir aqui em inserir, trabalhar offline, ou posso colocar aqui já do arquivo, né? Ó, e venho aqui em downloads e vou procurar aqui a imagem que eu salvei, que é essa daqui, ó, tá? Aí foi colocado já como plano de fundo. Então a imagem aqui eu não consigo mexer mais, ó. Só consigo mexer aqui nas minhas caixas de texto. Então basicamente era isso que eu queria, tá? Deixar como plano de fundo aqui. E aqui eu posso colocar já o nome quiz, né, com as cores aqui do Brasil, tá? Com esse azul, esse roxinho aqui, ó. Então vou vir aqui em caixa de texto, ó. Colocar aqui, desenhar a caixa de texto, colocar quiz, tá? Deixar com Z mesmo, com Z, né? E colocar Copa do Mundo, Seleção Brasileira. Deixar só assim mesmo, quiz, Copa do Mundo. Vou aumentar o tamanho, tá? Posso colocar aqui em cima, no centro, tá? Posso mudar essa fonte aqui, colocar aquela Bebas que eu geralmente costumo usar, dá Enter, e aqui é cor, ó. Eu vou colocar essa cor aqui, ó. Posso usar o conta-gotas, tá? Eu posso usar esse azul aqui, ó, ou esse roxinho aqui. Vou ver qual que fica melhor. Esse aqui tá legal, né? Vamos ver o roxinho. De novo conta-gotas, que o roxinho ficou legal. Vou deixar esse roxinho aqui, tá? Então vou deixar assim, e agora eu vou criar o nosso quiz de fato. Aqui é só minha apresentação, tá certo? Então eu não vou colocar nenhum botão agora de link, pelo menos por enquanto. Eu vou montar a apresentação e depois eu vou explicando a vocês como é que eu vou fazer para deixar os botões aqui, tá certo? Então eu vou, na verdade, aqui dar um Ctrl D aqui para duplicar o meu slide, tá? Vou deixar aqui esse nome aqui apagado, né? E vou aumentar aqui a transparência do meu slide, tá? Deixar aqui um pouquinho mais transparente. Aqui eu vou mudar o layout, vou colocar aqui somente título, tá? Aqui, ó. E aqui eu vou fazer a pergunta, tá certo? A minha primeira pergunta vai começar já aqui. Qual foi o último ano que o Brasil ganhou a Copa, tá? Eu posso, obviamente, customizar isso aqui, colocar uma fonte também do meu gosto e tal. Tudo isso aí vai ficar ao seu critério. Eu vou deixar tudo a mesma fonte e também vou colocar tudo a mesma cor. Esse roxinho aqui para ficar tudo padrão, tá certo? Qual foi o último ano que o Brasil ganhou a Copa? Aí aqui embaixo, ó, eu vou colocar as opções, tá certo? Então eu vou criar aqui uma forma, ó, vou vir aqui em formas, eu vou escolher essa opção aqui, ó, retângulo com cantos arredondados, ok? Vou clicar e vou desenhar a forma, tá? Posso fazer fininha ou enfim. Eu vou deixar mais ou menos assim e agora eu vou digitar aqui, eu colocar 1994, vou aumentar o tamanho aqui da fonte, né, do texto,
Posso deixar centralizado assim mesmo, colocar negrito, pronto, ó, deixar dessa forma aí. Posso até aumentar a transparência do meu slide, para dar mais destaque aí às opções, tá certo? E agora eu não preciso fazer tudo isso de novo. Eu aperto Ctrl D para duplicar o objeto que eu selecionei, né? Deixo aqui, ó. E agora eu posso colocar aqui 1998. Eu posso fazer também com o Ctrl pressionado, eu posso clicar em cima do objeto aqui, bem da borda, e puxar para baixo com o Shift também. Tem essa forma também de eu fazer, que é até mais fácil. Aqui eu posso colocar 2010, né? E a opção certa, que é 2002. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com o Ctrl pressionado e o Shift, eu boto aqui para baixo e coloco aqui a opção 2002. Eu tenho as opções, tenho as perguntas, e a minha primeira pergunta vai ocasionar em que? Tem 3 opções aqui que vão dar errado, né? Então, se eu clicar em qualquer uma dessas opções aqui, né, de 94 até 2010, justamente vai dar errado. A opção certa é a 2002. Então, eu tenho 2 alternativas aqui, 2 possibilidades, né? Errado ou certo, tá? Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um slide aqui agora, para, infelizmente, você não acertou, e o outro slide, parabéns, você passou para a próxima fase, tá? Então, eu vou vir aqui de novo, clicar com o botão direito em duplicar slide, ou Ctrl D, tá? E agora eu vou formatar esse slide aqui, tá? Eu posso até colocar uma fotinha aí de, sei lá, de algum jogador brasileiro sorrindo, tá? E falando que você acertou, ou algum jogador brasileiro chorando. Eu vou fazer isso aqui agora. Vou colocar aqui, ó. Jogador brasileiro sorrindo. Até pegar o Davi Luiz, ó. Davi Luiz chorando. O símbolo aí de 2014, né? Então vou colocar aqui. Pronto, ó. Vou escolher uma dessas imagens aí. Preferência uma imagem que seja legal. Tá? Vai ficar com um tom meio cômico, mas vai ser basicamente isso que eu vou colocar. Vou deixar exatamente assim mesmo, excluir essas opções aqui, estou clicando e apertando Delete e vou colar. Tá? Vai vir a imagem do Davi Luiz, eu vou diminuir, vou colocar para o lado para aparecer aqui o símbolo da CBF, tá? E desse lado aqui eu vou colocar a mensagem, né? Infelizmente você errou, tá certo? Então vou vir aqui, vou clicar aqui na borda dessa caixa de texto, e vou apertar Ctrl e puxar para baixo, ó. Copiei essa caixa de texto aqui. Então vou agora colocar infelizmente você errou, tente novamente. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó, tá? Deixar exatamente nesse estilo aqui e arrastar para o lado. Posso até colocar aqui centralizado, ó. Ctrl E, ele vai centralizar. Pronto, vou deixar nesse estilo aqui. Vou apertar Ctrl D e agora, caso você acerte, você vai ser direcionado para esse slide aqui, que é o slide 4, tá? Aqui, eu vou apagar isso aqui, né? Vou apagar esse título aqui. Deixar esse título aqui, ó. Eu vou deixar assim, sem nada realmente, tá? E depois a gente pode ir animando, né? O vídeo já está com 15 minutos, mas o vídeo vai ter essa proposta mesmo, um vídeo um pouco mais longo, para ensinar passo a passo a você fazer isso aqui, ok? Agora a gente vai criar o carinha sorrindo, né? Então vamos lá, jogador da seleção brasileira sorrindo. Beleza, vou colocar essa foto aqui do Firmino, tá? Vou colocar aqui, copiar a imagem. Aqui já tá, ó, o meu quarto slide, eu posso excluir isso aqui, tá certo? Posso excluir. Vou apertar Ctrl V para colar a imagem que eu copiei. Vou cortar esse carinha aqui, ó. Vou vir aqui em formato de imagem. Vou cortar esse carinha aqui, ó, arrastar para o lado, deixar o rosto dele meio cortado aqui, né, para não mostrar e o foco ficar aqui no Firmino, tá? Clicar fora, arrastar a imagem para cá, ó, ok? E aqui eu vou colocar parabéns, você acertou. Beleza, eu posso até colocar uma foto de uma medalhazinha, um troféu aqui, é um ícone também que você pode utilizar, vai depender da sua criatividade, tá certo? Eu estou fazendo assim só para dar um exemplo. Então, vou excluir aqui esse item. Eu posso até já criar os links agora para a gente ver o que é que vai acontecer. Mas o ideal é a gente criar aqui, ó, outra pergunta, né, para a gente entender o conceito certinho. Então, vou apertar Ctrl D. Eu tenho com 2 perguntas aqui agora. Vou pegar esse slide aqui e vou arrastar lá para baixo, tá? A gente vai para a segunda pergunta, ok? E aqui eu vou colocar aqui
qual foi o ano que o Brasil perdeu de 7-1, tá certo? Ou em que ano a Copa do Mundo foi no Brasil? Posso fazer assim. Coloquei assim, ó, em que ano a Copa do Mundo foi no Brasil, né? Já foram 2 vezes, né? 1950, 58, eu não lembro bem, mas foi 50, né? Então eu coloquei nesse século, né? Para ficar já certinho. Então nesse século só foi uma vez, que foi em 2014. Eu só vou alterar aqui, ó. Colocar a opção certa aqui agora, 2014. Esse aqui eu coloco 2006 para alterar. Esse aqui eu deixo 2010, esse aqui eu coloco 1998. Pois bem, uma vez que eu coloquei todas as opções aqui, ó, eu já consigo agora colocar as possibilidades, né? Você vai errar ou vai acertar. Então, eu vou copiar isso aqui, selecionar os 2 slides aqui, ó, com Shift pressionado, Ctrl D, e vou arrastar os 2 para o último aqui, ó. Pronto, eu já estou basicamente com 2 perguntas prontas, eu só preciso agora linkar. Ok? Antes de eu linkar, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar transições, eu vim aqui em transições, vou colocar uma transição bem tranquila aqui, tá? Por exemplo, dividir, tá? E nas outras aqui, eu vou colocar essa revelar, fica mais tranquilo também, tá? Vou colocar revelar em todas e vou aplicar aqui, ó, aplicar todos, e só essa primeira aqui que eu vou colocar como dividir, tá certo? Então essa vai ficar com dividir e as outras vão ficar com revelar. Então é a forma mais rápida de eu fazer essa transição. Não vou colocar tempo aqui, tá? Não vou colocar tempo, mas se você quiser um vídeo só sobre transições, sobre como deixar a nossa apresentação automática, também vou deixar o link aqui agora, para que você possa observar nossa aula aí falando sobre transições, tá? Então aqui a gente já terminou basicamente, e agora vamos colocar as animações, que foi o tema da aula passada. Vou vir aqui em animações, né? Aqui eu vou deixar do jeito que está, tá certo? Vou deixar do jeito que está. Vou vir aqui para colocar as animações a partir daqui, ó, tá certo? Então, eu vou colocar logo na pergunta. Vou vir aqui e colocar flutuar, tá? Eu acho que fica mais tranquilo isso aqui. E todas essas aqui eu vou selecionar, ó, com o Shift pressionado e vou colocar também flutuar. Então, repare que a pergunta vai vir primeiro e depois vai vir as opções, tá? Vamos ver como é que vai ficar, ó. Tá certo? Só que isso aqui eu não estou colocando automático. Eu preciso clicar ou colocar no teclado, né, para eu dar o comando, tá? Então não está automatizado, automático, né? Então preciso ir, leio, né, a questão das perguntas e depois vou colocando as respostas aqui mediante aí o pessoal for lendo, tá? Então eu vou fazer dessa forma, ok? Agora eu vou vir aqui e vou colocar as animações também. Vou colocar aqui na imagem primeiro, né, vindo aqui em dividir, e aqui também depois, né, em segundo lugar aqui nesse slide, colocar volante, colocar o zoom aqui, ó. Pronto, tranquilo? A gente pode observar como é que vai ficar aqui, ó, no F5, ó. Então só vai passar se eu apertar aqui, vou apertar aqui no botão, então vai passar para o segundo slide. Então, aqui agora vai vir as perguntas, ó. Qual foi o último ano que o Brasil ganhou a Copa? Aí vai vir as opções. Aí aqui a gente vai clicando, ó, tá? Isso aqui é muito interessante para você fazer em sala de aula também com seus alunos, né? Ou mandar até os alunos, pedirem para os alunos irem formalizando esses quiz também, fica bem legal. Agora eu vou colocar os links, tá certo? Então vamos lá. Eu vou deixar isso aqui já prontinho, né? Vou colocar flutuar, aqui colocar o zoom. Pronto, aqui, colocar flutuar de novo, selecionar todos eles aqui mais rapidamente, para a aula também não ficar muito extensa, tá? Colocar flutuar. E esses dois aqui, ó, que são iguais a esses dois aqui, né? Eu vou excluir eles dois para ganhar tempo e vou aqui duplicar eles e arrastar eles para o lado aqui também. Por enquanto não tem problema porque eu não fiz nenhum link ainda, né? Agora que eu vou fazer. Então a partir do primeiro vídeo aqui, do segundo slide, eu vou começar a fazer aqui os links. Por exemplo, aqui a resposta certa seria 2002. Então eu clico aqui bem aqui em cima mesmo da forma, tá? E venho aqui em inserir, tá certo? Eu venho aqui agora em link, clico em link, que é a segunda forma que a gente vai aprender a fazer aqui a linkagem, tá? E eu vou vir aqui, ó. Tem página da web, né, o arquivo existente,
E aqui tem a opção colocar neste documento, ou seja, eu quero linkar quando eu clicar nessa forma aqui, eu quero que você me leve a um local deste documento. Qual local seria? Aí eu vou ver, ó, aqui a pergunta certa. Então a resposta certa aqui, né? Eu tenho que ir para o slide 4, eu acertei, né? Então eu vou vir aqui para o slide 4, marcar a opção slide 4, eu tenho aqui um preview aqui ao lado, vou colocar OK. As outras opções, eu vou fazer a mesma coisa, só que invertido, né? Vou colocar link neste documento e vou ficar no slide 3, ó. Tá certo? Aí você refaz aí também para você ir treinando. Certo? Slide 3 e aqui também slide 3. Vou salvar aqui o progresso também. Deixa salvo aqui já para não perder essa apresentação. Recomendo também que você faça isso. Tá? Eu vou vir aqui em Downloads e vou salvar aqui em apresentação 1 mesmo. Deixar assim desse nome. Ok. Aqui já está pronto. A gente vai testar daqui a pouco. Aqui, o que é que vai acontecer? O tente novamente, né? Ou até esse nome mesmo, eu posso fazer ele de link para ele voltar para o slide 2. O cara vai tentar novamente, ele errou, né? Então, eu posso também criar um botão aqui para ele retornar para o slide 2. Um botão de ação. É isso que eu vou fazer, ó. Em formas, vou aqui em botão de ação, tá certo? Aí eu vou clicar aqui, ó, nesse daqui, tá? Para ele retornar, ó, tá certo? Ele vai retornar. Aí eu quero que ele vá para o slide anterior, tá certo? Que é justamente o slide 2, tá? Slide anterior. Vou colocar o OK, tá? E já está linkado. Aqui já está tudo certinho, tá? Posso até mudar a cor também aqui. Vou colocar uma cor aqui roxinha, colocar esse azul aqui mesmo. Pronto. Tranquilo. Aí agora eu vou fazer nesse aqui. Eu vou colocar um botão de ação para ir para o slide depois, né? Um slide depois. Formas, botão de ação. Vou colocar para ele ir seguir aqui com o Shift pressionado. Aí ele vai para o próximo slide. Ok? Vamos testar aqui. Né? Tá tudo certinho aqui agora. Vamos testar aqui agora. Ó. F5. Tá? Daí eu vou apertando aqui para passar. Ó. Qual foi o último ano que o Brasil ganhou a Copa? Eu vou errar de propósito aqui. Eu vou colocar a primeira opção só para ver se está tudo certinho. Ó. Tá? 94. Ele vai dar a resposta aqui. Tá muito lento aqui a transição, né? O botão tá aparecendo primeiro que eu não coloquei animação pro botão, mas aí eu posso colocar também. Infelizmente você errou, né? Tente novamente. Aí eu vou clicar e vou voltar para o segundo slide. Ó. Tá tudo certinho. Vou agora apertar na opção certa aqui, ó. 2002. Parabéns, você acertou. Né? Então vai aparecer a foto do Firmino aqui. A ordem eu posso inverter depois no painel de animação. Na última aula eu expliquei também. Tá? E eu vou clicar aqui para ir para o próximo item, tá? Então eu vou aqui chegar aqui, ó, na próxima pergunta, ó, em que ano a Copa do Mundo foi no Brasil, nesse século? As opções. Então, como aqui não está com link ainda, ó, tá? Se eu clicar, ele vai para dia errado, né? Ó, ele vai para o slide de errado aqui, ó. Então eu posso fazer isso e concluir aí a minha opção, tá? Ou se você quiser também, você pode só deixar 2, né, para todos, né, que errar, só que vai dar mais trabalho, tá certo? Então, para começo, eu recomendo que você faça exatamente isso, uma pergunta, uma opção caso o cara erre e a outra opção caso ele acerte, para dar continuidade, né, ao próximo item. Aí coloca os botões de ações, formato certinho como você pretende. Essa nossa apresentação aqui de animação ficou muito lenta, então vou clicar aqui na duração, ó. A transição também ficou muito lenta. Eu vou diminuir também a duração das transições de todos os slides aqui, tá certo? Mas esse é só detalhe que a gente pode ir ajustando, ok? E você pode ir testando aí na sua casa também. Na dúvida, você coloca aí nos comentários, tá certo? E a gente vai sanar também. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, só coloca aí que a gente tenta tirar as dúvidas de cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. Se você ficou até aqui o final, muito obrigado de novo e até a próxima. Tchau, tchau.